Vivemos em um tempo em que honra virou sinônimo de status. Quem tem poder é honrado. Quem vence é honrado. Quem humilha, muitas das vezes, é aplaudido. Mas, e se tudo isso estiver errado? No episódio 4 do Cavaleiro dos Sete Reinos, a história nos conduz a uma pergunta antiga, tão antiga quanto a Bíblia. O que realmente é honra? E o que apenas parece ser honra? Seja muito bem-vindo ao Entre Linhas e Pensamentos, este espaço de reflexão, onde juntos olhamos para histórias, cultura e vida diária à luz das Escrituras. Eu sou o presbítero Alexandre Dias e hoje vamos caminhar por esse episódio, olhar para os acontecimentos centrais e confrontá-los com princípios bíblicos profundos que revelam que honra não nasce do sangue, mas sim do caráter. Queridos, se você ainda não viu a minha série sobre a Chapeuzinho Vermelho, vou deixar aqui no card um vídeo referente à nossa análise do conto. Vamos, sem mais delongas, para a análise deste episódio 4 do Cavaleiro dos Sete Reinos. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo numa ideia que, vamos combinar, anda meio desgastada, né? A ideia de honra. Mas, usando uma história fantástica como guia, a gente vai descobrir que ela tem um peso enorme. Pois é, o que é honra de verdade? Essa pergunta não é de hoje, né? É daquelas que atravessam os séculos. E é por isso que a gente vai pegar uma boa história para nos ajudar a desmontar essa ideia e, quem sabe, chegar numa resposta bem mais clara. E quem vai nos guiar é o Sir Duncan, o Alto. A jornada dele é quase um espelho pra gente. É no meio do conflito, da confusão toda, que a história vai quebrando aquelas ideias erradas sobre o honra e mostrando o que ela significa de verdade lá no fundo, sabe? No caráter da pessoa. Então, vamos lá. Para entender bem o que uma coisa é, às vezes o melhor caminho é começar pelo que ela não é. É tipo limpar o terreno antes de construir. E essa história nos dá, olha, 3 exemplos perfeitos disso. Primeiro de tudo, e isso é batata, honra não é sobrenome, não é linhagem. Pega o Príncipe Aerion, por exemplo. O cara se esconde atrás do título, ele é cruel, ele humilha os outros, achando que o status dele dá a carta branca pra tudo. Mas, né, um nome chique não limpa um caráter podre. E esse contraste todo nos joga na cara um princípio que é bem antigo, como a gente vê aqui. A ideia de que o valor de alguém não tá no sangue, mas no que a pessoa faz, no caráter dela. A nobreza do Aerion, sem justiça nenhuma, vira o quê? Pura vaidade, só aparência. Vamos pro segundo ponto, que é uma das ideias mais perigosas sobre honra que existem. Aquela de vencer a qualquer custo. Isso fica escancarado lá no clímax da história. É nessa busca cega pela vitória que a gente vê como algo muito mais importante acaba se perdendo. Olha só que interessante aqui, a motivação da galera. No julgamento por Sete, a verdade, poucos estão ali por ela. Tem gente lutando por conveniência, por política, por puro medo. Eles estão com a espada na mão, mas a consciência, essa ficou em casa. A honra virou só uma ferramenta. E o resultado disso? Um colapso moral total. É exatamente o que textos como esse de Isaías avisam. Quando o certo e o errado viram uma coisa meio flexível, só para servir a interesses, aí já era. A honra já foi embora faz tempo, não importa quem ganha a luta no final. E agora o terceiro ponto, que é um soco no estômago. A história denuncia uma verdade bem desconfortável. Um sistema que passa pano pro abuso desde que ele venha de quem tá no poder. A brutalidade do príncipe? Para muita gente ali é um direito dele, da posição que ele ocupa. Como ele é poderoso, a violência dele é tolerada. Isso mostra perfeitamente que poder sem controle não cria honra não, cria tirania. Mas aí vem o contraponto, uma chamada que vira essa lógica de cabeça para baixo. A força de verdade, segundo essa visão, não é para esmagar, é para defender. A honra não está em se aproveitar do poder, mas em usar esse poder para proteger justamente quem não tem. Ok, a gente já viu o que a honra não é.
Já limpamos o terreno, agora vamos construir. O que, afinal, a história do Dunk nos ensina sobre o que é a verdadeira honra? E aqui está o pulo do gato. O Dunk podia ter pulado fora. Podia ter pedido desculpa por algo que nem fez. Podia ter salvado o próprio pescoço, mas ele não faz. Ele escolhe ser íntegro, mesmo sabendo que isso pode custar a vida dele. Essa atitude dele ecoa um princípio muito forte, que a gente encontra em várias filosofias. A ideia de que a sua lealdade final tem que ser a sua consciência, a algo maior, e não só às regras do poder ou ao instinto de sobrevivência. Honra, nesse sentido, é ser fiel ao que é certo. Ponto. Mesmo que doa. Beleza? Vamos em frente. O segundo pilar da honra do Dunk é a ação. Não é só pensar o que é certo, é fazer. Não é só uma crença, é prática. É bom lembrar, a história toda começa com um único gesto. O Dunk defendendo alguém que não tinha como se defender. Uma pessoa que socialmente não era ninguém. Onde todo mundo viu um problema para ignorar, ele viu uma injustiça que precisava ser parada. E essa atitude dele, casa perfeitamente com um princípio ético básico. Defender quem é vulnerável não é uma escolha, é o centro do que significa ser justo, ser honrado. É a honra funcionando na prática. E por fim, a honra de verdade. Ela inspira, é um compromisso que contagia. E isso é uma consequência natural desse tipo de integridade. A honra genuína não precisa de marketing. Ela atrai testemunhas por si só. Pensa bem, o Dunk precisa de ajuda, de aliados, mas ele não manipula ninguém, não oferece nada em troca. As pessoas se juntam a ele porque elas veem que ele está do lado certo. Elas reconhecem a integridade dele. A honra de verdade acaba sendo reconhecida, mesmo num mundo todo torto. Isso mostra pra gente que honra não é uma foto, um momento, é um filme, uma jornada, uma caminhada constante. E como essa sabedoria antiga nos diz, essa integridade não só inspira quem tá ali na hora, mas constrói um legado bom que fica. E tudo isso explode no julgamento por Sete. Aquilo ali não é só uma briga, uma luta. É um tribunal simbólico. É onde as duas ideias de honra batem de frente. De um lado, a força bruta, o status, a aparência. Do outro, a justiça, a verdade, a essência. E aqui tá a chave para entender tudo. A história tá nos dizendo que a casca engana, mas o que importa de verdade é a intenção, é o coração. A batalha real não se vence na espada, se vence na convicção. E quer saber? O Dunk já tinha vencido muito antes da luta começar, no momento em que ele decidiu não abrir mão da verdade. Então, no fim das contas, a lição que fica é bem clara. Honra de verdade não é um privilégio que vem de berço. É uma escolha. Uma escolha que se faz todos os dias. É a decisão consciente de ficar do lado da justiça, de proteger os vulneráveis e de não abrir mão da verdade, não importa o preço. E para fechar, a história do Dunk nos deixa com uma reflexão e tanto. Ele não é perfeito, longe disso, mas ele é profundamente honrado. E por quê? Porque ele tem uma fome, uma sede genuína de justiça. Ele prefere perder tudo a se desviar da verdade. E essa busca, essa fome incansável, como essa passagem sugere, talvez seja essa a verdadeira medida da honra. Se esta reflexão falou com você, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe o vídeo no grupo de WhatsApp ao qual você pertence. Se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever-se neste canal. Já somos uma comunidade de mais de 100 pessoas. Aproveito esse momento para agradecer a todos os inscritos. Vocês são a força desse canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!